Bom, a gente está construindo esse seminário porque a gente acredita que está em curso um projeto de mercantilização de nossas vidas, um projeto que se estende no Brasil há mais de 40 anos, onde na educação a gente pode ver alguns germes do avanço do modelo mercadológico no ensino básico e superior, até mesmo antes disso, ali pelo menos desde meados dos anos 60, onde teve ali alguns marcos regulatórios que beneficiaram o setor privado. Então a gente vem desenvolvendo análises de conjuntura que partem deste marco temporal, entendendo que a partir de 2015, com os ajustes fiscais iniciados pelo governo Dilma e continuado, né, por seus sucessores, a gente entra em um período mais bruto desse projeto, que vem sendo incrementado nos últimos 5 anos, com cortes, contingenciamentos, a criação de mecanismos de supressão do financiamento e com propostas claramente privatizantes, mas que já encontra um terreno fértil, né, para essas propostas. Então, esse seminário tem como pretensão aprofundar a nossa compreensão sobre esse processo anterior, né, ao momento que a gente vive. É um processo anterior de avanço do modelo neoliberal para a educação brasileira, né? E aí a gente vai focar mais nas universidades. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses projetos, né, que foram implementados aí, né, nos governos do PT, né, o Reúne, o FIES, o ProUni. E aí a gente colocou aí uma sugestão de leitura, né, que esse, como o Gustavo já introduziu, né, esse artigo Novo Neoliberalismo Acadêmico e Ensino Superior no Brasil, porque a gente acreditou que, enfim, ele dá uma boa aprofundada, né, no assunto e traz uma perspectiva importante, né, de mostrar as continuidades, né, desse processo que o Gustavo aí já comentou um pouco, né, de mercantilização da educação que vem de muitas décadas, né, então não é algo recente. A ênfase, né, desse texto que a gente vai tratar um pouco aqui são principalmente as mudanças que ocorreram, né, nos últimos 20 anos dentro do próprio neoliberalismo, né? Então, as autoras vão mobilizar essa discussão, sobretudo mostrando como que a implementação de programas e de políticas, né, públicas para a educação durante esse período mais recente, ela atende, né, a essas modificações que são modificações num contexto internacional, né? Então, são recomendações que vêm de organismos internacionais que servem aos interesses do capital, né? E que estão na raiz aí de muitas coisas que a gente está vivendo hoje, né? Então, é bem importante a gente entender essa continuidade quando a gente tem projetos como o Futurice, todo o assédio, né, do capital privado em cima das universidades. Isso não é novidade, né? Então, já é um programa aí de longa data. Então, essas mudanças, as recomendações internacionais, né, que acontecem aí, sobretudo a partir dos anos 2000, né, começa um pouco antes, elas têm como intenção integrar as universidades e o conhecimento que é produzido nas universidades no circuito de reprodução do capital. E isso acontece sem modificar, né, a natureza jurídica dessas instituições. Então, isso é uma característica importante que eu vou falar um pouco mais para frente, né? E aí, essa inserção, né, da universidade dentro dessa lógica, ela se dá por meio de uma série de políticas que são de ampliação de acesso, que são de incentivo à inovação nas universidades, e isso é a razão, né, que faz com que essas políticas, por vezes, gerem essas leituras, né, de que a expansão universitária criou uma democratização de acesso, uma expansão, etc., e escamoteia um pouco, né, o aspecto, escamoteia um pouco não, escamoteia bastante, né, o aspecto dessas políticas que têm de servir aos interesses do capital e, na verdade, de dar muito mais, né, para as camadas aí de elite e para as grandes empresas, né, que mercantilizam a educação, do que, de fato, construir uma educação popular. Então, como eu estava falando,
essas mudanças de recomendação nos organismos internacionais, as autoras elas utilizam o conceito, né, de novo neoliberalismo acadêmico para abordar esse processo, e elas definem esse processo como uma exacerbação de algo que já é de características históricas já, né, de mercantilização capitalista da educação, e que vão se dar por meio da criação dessas políticas inclusivas, da flexibilização, né, da formação por meio da oferta de novas modalidades de cursos. A gente viu que isso aconteceu, né, em todas as universidades. Muito importante, né, pela modificação do financiamento dessas instituições e, sobretudo, pela disseminação de uma cultura de empreendedorismo nas universidades, né, que vai perpassar todas as dimensões, né, de ensino, pesquisa e extensão, e que vão precarizar ainda mais, né, as relações de trabalho nas universidades públicas. Eu não vou entrar muito aqui, né, tem o primeiro capítulo lá do texto, uma contextualização histórica do neoliberalismo, bastante densa, né? Eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes em relação a isso, mas tentar se ater mais àquilo que realmente vai fundamentar esse debate que a gente quer fazer sobre o REUNI, o ProUni e o FIES, né? Então, elas falam que esse processo de renovação do projeto neoliberal que acontece a partir dos anos 2000, ele vem muito em resposta, né, à necessidade de atenuar alguns efeitos do neoliberalismo ortodoxo, que, sobretudo, intensificaram a pobreza, né, nos países periféricos. Dentre essas recomendações, né, passa a incluir a defesa de transformações na educação, né, necessidade de mudar o caráter desses investimentos, supostamente aí com uma ideia de poder atenuar esses problemas. Aí a gente vai problematizar isso aí um pouco, né, porque, na verdade, esse processo, né, ele vem tanto para poder abrir espaço, né, para o capital privado entrar, né, cada vez mais nas universidades públicas, e também para poder arrefecer a mobilização mesmo dos de baixo, né? Então, você cria todo um discurso de que existe acesso, existe inclusão, etc., numa precariedade extrema, e as forças políticas, né, que no caso ali do governo do PT dos governos do PT estão mobilizadas, né, acabam levando isso, né, a estancar a mobilização mesmo, né, do movimento estudantil, do movimento sindical também, né, que nesse período também passa por um processo de desmobilização muito grande, do qual a gente hoje está completamente sofrendo as consequências, né, porque agora com essa intensificação, né, que aconteceu, né, nos últimos anos para cá, a gente vê como que foi completamente nocivo, né, esse engano que se criou, né, de que as universidades estavam crescendo, que estava tudo bem, né. Então, durante esse período, né, que realmente abarca aí, na maior parte aí, os governos Lula e Dilma, né, de 2013 a 2016, criou-se um discurso de que seria essas políticas, esses programas, né, reformas do acesso universitário, seria uma reversão das políticas neoliberais em curso desde os anos 80. Algumas pessoas, inclusive, chegam a mencionar que seria um modelo híbrido, né? E o que as autoras vão tentar demonstrar é que não, é que, na verdade, o que acontece é um ajuste do projeto neoliberal, né? Não é meramente um freio ou só um modelo híbrido. Na verdade, é uma resposta de como que o neoliberalismo pode se adaptar, né, a essas novas demandas e continuar, né, a sua exploração em cima, enfim, da lógica de transformar a educação em lucro, né? E aí, nesse debate, né, sobre o novo neoliberalismo, né, o que tem de muito importante para a gente observar é que se no neoliberalismo, né, mais tradicional a privatização estava, né, sempre colocada no primeiro plano, né? Então a gente tem um processo de privatização de várias empresas. Nesse modelo, né, de novo neoliberalismo, o que está colocado é uma mudança de relação do Estado com o capital privado, né? Então o capital privado ele vai explorar essas instituições públicas sem necessariamente torná-las privadas, né? Então você cria na verdade você retira o espaço público da esfera estatal, criando uma coisa que seria um espaço público-privado, né? E esse espaço público-privado, ele é um espaço que está dado, aberto, né, ao caminho do empreendedorismo. Aí, assim, é importante demonstrar, né, como que essa política ela está alinhada, né, com os interesses do capital internacional, porque as autoras mencionam, né, uma série de documentos que foram publicados, que trazem essas recomendações,
Então, o Vitor Hugo vai falar mais especificamente, né, dos programas, depois da minha fala, mas vocês vão ver que esses elementos que estão nesses documentos, eles são a base desses programas, né? Então, é muito importante mostrar que isso não está descolado, né? Aí elas citam vários documentos, desde 1998 até 2003, para além do Consenso de Washington, documento estratégico do Banco Mundial, a educação dos países em desenvolvimento, construir sociedade de conhecimento, e são documentos que vão supostamente falar, né, de uma melhoria da educação pública, que na verdade se faz com ênfase, né, no desenvolvimento tecnológico, no uso de tecnologias, que vai abrir a porta aí, né, para as empresas privadas. A ênfase, né, na aplicação, na pesquisa aplicada, então a gente vê isso muito hoje. Não é estranho, né, que esses elementos que a gente está colocando, por exemplo, estão na base de um projeto como Futuris, né, porque é isso, é algo que já vem muito de trás, né, então a ênfase na pesquisa aplicada, na formação técnica, ênfase excessiva na questão da inovação, da interação com as indústrias e com as empresas privadas, e fortalecendo, sobretudo, né, o papel do setor privado no financiamento dessas instituições e também na oferta de educação. Então, o que a gente vê, né, que cresce, né, durante esse período, esse modelo que combina tanto o financiamento do Estado, né, a instituições privadas, como a entrada das instituições privadas nas instituições públicas. Sobretudo aí tem por esse modelo composto aí, né, entre universidades e instituições de ensino superior que não são necessariamente universitárias, né, que amplia muito, né, a oferta de ensino superior por instituições privadas. Então, assim, é um processo, sem dúvida, né, de transformação da educação em um produto negociável, né? E é muito importante demarcar, né, que quando isso entra como uma justificativa, né, de acesso, de ampliação ou de educação como uma estratégia para erradicar a pobreza, né? Que a gente precisa ler esse processo como, assim, erradicar a pobreza que está colocado como aumento da capacidade de consumo, né? Então, na verdade, você precisa aumentar a quantidade da população que está podendo servir aos interesses do capitalismo, então formando, né, dentro das instituições de ensino superior, uma mão de obra que possa atender a essas demandas. Então, como eu estava falando anteriormente, né, a lógica do empreendedorismo na universidade precariza as relações de trabalho, porque os professores, pesquisadores precisam entrar na lógica de competitividade para poder atender os interesses do mercado para receber financiamento. Também funciona, sem dúvida, né, como uma política de garantia da segurança do próprio capital, né? Então, é importante entender todo esse processo, né, de intensificação, né, dessas políticas que vem de longa data. Eu concluo por aqui, né, tentando demarcar essa continuidade, né, dessas políticas, e aí o Vitor Hugo ele vai entrar mais nos exemplos específicos para a gente ver como que isso realmente, né, se deu na prática ao longo desses anos. Meu nome é Vitor, eu estudo na UF de Volta Redonda, então um polo, resultado do Reúne, que a gente vai abordar um pouco hoje aqui, e vou conversar com vocês dando essa continuidade ao que a Bárbara já apresentou. Pelo que ela já coloca para nós, fica então evidente como que os programas dos governos Lula e Dilma representaram muito mais uma continuidade com as políticas neoliberais que vinham em curso anteriormente a eles, que já vinham sendo colocadas aí por FHC, Collor e até mesmo pelos militares, do que com uma ruptura com os mecanismos capitalistas de controle da economia, como o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Inclusive, mecanismos esses que a gente não tem o mínimo controle, que por si só já vai jogar por terra a lógica das eleições. E aí, a que pese que essa implementação da agenda neoliberal tenha alcançado todas as dimensões da sociedade brasileira, a gente vai focar na educação, uma vez que a gente é uma tendência de recorte estudantil, como bem colocou o Gustavo aí na apresentação. E mais especificamente ainda no ensino superior. Essa definição do objeto é importante para justificar o porquê que nos meus 15 minutos eu vou estar essencialmente falando do FIES, do ProUni e do Reúne. E como o tempo é curto, eu não vou estar aqui me preocupando em fazer uma apresentação da estrutura interna desses programas. O que vai nos interessar aqui é a apresentação dos elementos políticos, pois são esses elementos que acabam corroborando e confirmando
a crítica necessária a se fazer a tais programas, uma vez que eles estão intimamente relacionados com os problemas que nós vivemos atualmente nas nossas faculdades e universidades. E também, a partir desses elementos, que a gente consegue chegar claramente à percepção de que um governo que estivesse verdadeiramente alinhado aos trabalhadores e às trabalhadoras teria as condições e deveria ter avançado muito mais do que os governos petistas avançaram. Então, pois bem, o que vai importar para a gente aqui, para ter compreensão do debate, é saber que o FIES e o ProUni são programas de transferência de verba pública para entes privados através do pagamento de mensalidades de instituições particulares. A diferença essencial para nós aqui entre um e outro é que, no caso do FIES, o estudante contrai uma dívida para com o Estado que ele vai ter que pagar ao final dos seus estudos. Já no ProUni, ele recebe bolsas, e a maior parte dessas bolsas não é de 100%. Então, ele ainda tem que arcar com uma parte de sua mensalidade. Já o REUNI foi um programa voltado para as instituições públicas, para garantir a expansão universitária, principalmente a nível de ensino federal, seja através das universidades ou através dos institutos federais. Isso ocorreu principalmente a partir da criação de novos campi de interior e de construção de novos prédios em campos de capitais e grandes cidades. Então, é interessante que a gente note como que essas políticas, como bem apresentou aí a Bárbara, e como a autora do artigo que a gente sugeriu também apresenta, tiveram como razão primeira refrear o anseio popular pela educação, refrear as lutas que se travavam naquele momento por mais direito à educação. E essas políticas informaram uma naturalização perigosíssima, que é a gente passar a tratar os nossos direitos como mercadorias. E que foi através desse giro de concepção neoliberal que os governos petistas puderam avançar muito mais no fornecimento de vagas na iniciativa privada do que na iniciativa pública. Se a gente comparar a quantidade de estudantes que se encontravam matriculados na iniciativa privada e na iniciativa pública em 2008, que é o início das obras do REUNI, e agora, a gente vai perceber que na iniciativa pública houve um crescimento de 16% no número de estudantes, enquanto na iniciativa privada esse crescimento foi da ordem de 150%. Salta aos olhos o como que é um crescimento vertiginosamente maior na iniciativa privada. E aí resta a gente, então, se perguntar como que esse crescimento foi garantido. Foi garantido com o enriquecimento bilionário dos grandes empresários da educação, que extraem capital não só do Estado, mas também dos estudantes, seja de forma direta, através do pagamento das mensalidades, uma vez que no FIES esses estudantes terão de pagar ao Estado a mensalidade que o Estado pagou ao ente privado, e isso vem gerando o crescimento exponencial do endividamento dessa juventude, ou no caso do ProUni, que esses estudantes, em sua maioria, têm que pagar uma parcela de suas mensalidades. E também uma extração de forma indireta do estudantado a partir de criação de taxa de tudo que se possa imaginar. Taxa para poder fazer prova de recuperação, taxa para poder fazer dependência, taxa para poder usar laboratório, e etc, etc, etc. No artigo, a autora ainda cita o Harvey para demonstrar como que o mercado tende à monopolização. E é interessante notar que o caso empírico das instituições privadas corrobora essa afirmativa, uma vez que ali nos indos dos anos de 2010, a gente tem um boom da quantidade de instituições privadas de ensino superior, e agora essa tendência se encerrou, e o que a gente assiste é uma queda na quantidade de instituições privadas, uma vez que os grandes conglomerados de educação têm avançado. Então, uma troca em Anguera, ela tem consumido, tem comprado as pequenas e médias instituições privadas. Só a título de exemplificação, eu vou olhar aqui o dado, no ano de 2017, eram 351 instituições de ensino superior privadas. No ano seguinte, já eram 258, quase 100 a menos, sendo o menor patamar desde 2014. E essa fome imoral dos grandes da educação privada deixa um rastro muito nítido, que é demissão em massa de trabalhadores, sejam das atividades consideradas atividades meio, como limpeza, segurança, vigilância, ou mesmo de docentes,
levam ao achatamento e à perda de conteúdos críticos das grades curriculares, a um regime de trabalho de quem trabalha nessas instituições ter cada vez menos direitos trabalhistas, ao fato de que a maior parte dessas instituições não tem pesquisa e extensão, porque são entendidas como muito onerosas para o empresariado, e uma tendência que a gente já tem visto saltar os olhos agora, que é a contração do ensino superior presencial em detrimento do alargamento do ensino superior à distância. Tendência essa que já vinha ocorrendo mesmo antes da pandemia, mas que agora, com a pandemia, tem se acelerado vertiginosamente. A Cogna, que faz parte desse conglomerado Procter & Gamble, já anunciou que vai implementar a maior reformulação administrativa da história das instituições privadas no Brasil, no sentido da implementação mesmo do ensino superior à distância, que vai revolucionar nesse sentido. E todo esse processo de retirada de direitos, mercantilização dos nossos direitos, foi apresentado como modernização, como ganho de direitos, como ampliação do acesso, como inclusão, e o pior, não só pelos nossos inimigos, mas também por gente que está se dizendo que está ao lado da nossa luta e que está em defesa de uma educação pública gratuita de qualidade. Certamente a maioria aqui presente já teve contato com algum espaço no qual o JS, Levante, JPP ou qualquer outro satélite da social-democracia diz que a história vai cobrar aqueles e aquelas que criticam esses programas, pois foram esses programas que deram oportunidade dos pobres serem os primeiros de suas famílias a entrarem para a universidade, e que eles tiveram a ousadia de não esperarem um castelinho de cristal para ingressar ou algo do tipo. Pois bem, nesse sentido, essas organizações não se diferenciam muito do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao deixar de colocar um importantíssimo debate de qual é o modelo de educação que o nosso povo merece. Essas organizações se colam ao rebaixamento discursivo para fazer vista grossa ao fato de que esses programas levaram ao enriquecimento bilionário dos barões da educação, que querem cada vez uma fatia maior desse bolo, apesar do bolo não estar crescendo e de toda a retórica do crescer para dividir, que essas políticas têm levado ao endividamento da juventude que sai das universidades e não encontra emprego, e que naturalizou-se assim a concepção dos nossos direitos poderem ser tratados como mercadorias, o que vem fazendo desse sonho de ser o primeiro da família a ingressar na faculdade ou na universidade um verdadeiro pesadelo. E que não só nos programas da iniciativa privada que essas organizações se colaram mesmo à lógica neoliberal. Essas organizações atuaram como verdadeiros limpa-trilho da implementação do REUNE, do programa do PT, que, em verdade, como a autora no artigo demonstra, e como a Bárbara bem já disse, são programas do Banco Mundial, não são programas do PT. Isso pode ser conferido nos documentos, que eu vou citar o nome aqui, documento estratégico do Banco Mundial, a educação na América Latina e no Caribe, e no documento Construir Sociedades do Conhecimento, novos desafios para a educação terciária, nos quais o próprio Banco Mundial aponta que essa reforma do ensino superior público deva ocorrer para reduzir a luta pela educação e para se colocar em curso um modelo universitário alinhado às necessidades do neoliberalismo em constante transformação. Mas antes mesmo de poder falar desse modelo universitário, eu vou brevemente explicar por que eu estou chamando essas organizações de limpa-trilho. O decreto que criou o REUNE, lá em 2007, estipulava que as universidades deveriam escolher, em seus órgãos colegiados superiores, se adeririam ou não ao programa. E é evidente que a não adesão incorreria em perda de verba, tal como foi feito com os futuros. Então, o que se sucedeu após o decreto foi que esse debate foi levado para as universidades para ser travado entre as três categorias que compõem esses órgãos colegiados, que são os técnicos administrativos, os professores e os estudantes. Uma vez que ali nos indos de 2007, 2008, o PT e o PCdoB já se encontravam enfraquecidos no sindicalismo dessas duas primeiras categorias que eu citei, que esses sindicatos já estavam localizados mais à esquerda do PT,
fazendo uma análise crítica do Reúne, apontando o desastre que se colocaria caso o Reúne fosse implementado, e defendendo um outro modelo de expansão universitária, que eu também não vou adentrar aqui, mas quem quiser conhecer um pouco mais o projeto que estava sendo defendido ali naquele momento, pode pesquisar na internet o caderno 2 do ANDES, que chama Uma Proposta do ANDES para a Universidade Brasileira, e aí por ali dá para a gente entender qual era a outra proposta defendida por esses sindicatos. Então, como essas duas categorias já não estavam mais sob o raio de influência da social-democracia, restou para a social-democracia investir pesado em moldar a percepção dos estudantes. Foi assim que essas organizações de juventude, satélites do PC e do PCdoB, foram mesmo equipadas para poder virar a posição dos estudantes, fazendo a bandeira do Reúne a sua principal bandeira. E, dentro dessas organizações, a que mais se destacou foi, evidentemente, a UJS, que teve a capacidade de tomar para si não só a UNE, mas também uma porrada de DCE, de CEAs, de DEAs, de qualquer espaço estudantil onde esse debate estivesse ocorrendo, para poder formatar uma posição estudantil. E aí, como resultado dessa correlação de forças, os debates que se seguiram nos colegiados foram debates bastante agitados, com bastante confusão, em alguns lugares até mesmo com agressões ocorrendo, e, por fim, uma aprovação por adesão na maior parte das universidades, só uma que não aderiu naquela primeira rodada de debates, que foi a UFABC, na base do trator, uma vez que as próprias reitorias foram cooptadas pelo governo para aderirem ao programa. E é por esse papel de forçar a aprovação que eu estou chamando essas organizações de limpa-trilhos, do programa do PT / do programa do Banco Mundial. E uma vez que o Reúne foi implementado e as obras começaram, então entrou em curso a maior expansão do ensino superior público da história do Brasil, seja a nível de universidades ou de institutos federais. Criou-se campi no interior, criou-se alocamento de curso no noturno, houve a contratação de um número significativo de professores e técnicos administrativos, um verdadeiro frenesi que fazia parecer com que os críticos estavam errados e os reunistas haviam acertado. Contudo, como a política burguesa é uma fábrica de ilusões, a conta logo chegou e começaram a pipocar as obras inacabadas, os campos de interior não foram acompanhados de uma política de permanência estudantil, de tal forma que é mais raro ver bandejão e moradia em campo de interior do que ver container. A política de assistência estudantil foi tão miserável, tão miserável, que a evasão aumentou não só em termos absolutos, mas também em termos relativos. A carga de trabalho do professorado se intensificou, não só porque eles passaram a ter que receber mais estudantes, mas também porque tiveram que realizar mais pesquisas. E aqui um parênteses importante: essas pesquisas passam a ser avaliadas não pela sua importância na resolução de problemas concretos da nossa classe, ou nem mesmo pela importância que teria para a economia capitalista, mas sim pela quantidade. O que interessa é que todo ano se publique um artigo, se publique numa revista, enfim, que você sempre esteja num trabalho acelerado e contínuo, independente do grau de importância que essa pesquisa vai ter. Também levou à intensificação do trabalho dos técnicos administrativos e criou uma forte desigualdade entre as universidades, com, de um lado, os centros de referência de pesquisa e, do outro, as universidades que serviriam apenas para a constituição de mão de obra qualificada. E essa tarefa ficou principalmente nos ombros das recém-criadas unidades de interior. Todos esses elementos, por fim, convergindo para essa noção empreendedora do ensino superior, essa noção empreendedorista de formação universitária, que levou ao surgimento de dezenas de cursos chamados de bacharéis integrados, que incorporaram para si a lógica do trabalhador precarizado, que é o trabalhador que se adapta às transformações do mercado. Fizeram também pipocar as centenas, as pesquisas que dependem de verba de entes privados para ter seu financiamento. Então, isso não seria nem algo criado pelo Futuris. Quando o Futuris é apresentado, algumas reitorias, inclusive, verbalizam, dizendo que tudo aquilo que está apresentado no Futuris já é praticado dentro das universidades. Isso é resultado desse modelo de implementação, de avanço do ensino superior, colocado em curso pelo Reúne,
Para além disso, também há um boom de empresas júniores, de startups ou de quaisquer outras formas de perfumaria do empreendedorismo neoliberal, que fizeram com que se instituísse uma lógica dos pesquisadores e do alunado como empreendedores ou futuros empreendedores. Então, se não tem verba, se não tem bolsas de assistência estudantil, a luta não é pela ampliação do Plano Nacional de Assistência Estudantil. A luta é de ordem individual, é um engajamento individual para poder entrar numa parceria, numa startup, numa empresa júnior, num estágio, seja no que for, para você receber a sua verba, seu dinheiro para pagar as suas contas. Se não tem verba para poder financiar as pesquisas, a luta não é por uma ampliação do orçamento, por um controle estratégico daquilo que se pesquisa. A luta é entre os pesquisadores para ver quem é que vai conseguir submeter-se a uma empresa, conseguindo o dinheiro dela e, evidentemente, pesquisando aquilo que a empresa deseja. Ou até mesmo indo buscar com político as emendas parlamentares para poder ter algum tipo de financiamento. Então, todos esses elementos resultam na miséria política que paira sobre nós nas nossas universidades, da qual um Weintraub, por exemplo, só se alimenta para propor futuros. E nada disso por acidente, pois quando a gente olha os documentos do Banco Mundial, percebe-se claramente que isso tudo estava incluído no planejamento de execução colocado em curso pelos governos petistas. E é nessa ordem, nessa lógica, que a gente estabelece a nossa crítica, por perceber que estes programas, o REUNI, o ProUni e o FIES, não romperam com a lógica do neoliberalismo. Muito pelo contrário, são somente os sintomas dessa lógica do neoliberalismo. Porque esses programas colocaram a universidade brasileira, não só pública, mas também privada, para funcionar sob a ótica dos organismos internacionais de controle do capitalismo. Então, a nossa crítica é uma crítica à esquerda, não por aquilo que esses programas possam ter avançado, mas por tudo aquilo que eles deixaram de avançar, por todo o sequestro de protagonismo político que resultaram. E, por fim, a gente tem o entendimento de que somente com a luta combativa estudantil que nós, em conjunto com os setores consequentes dos professores e dos técnicos administrativos, poderemos impor freios ao desmonte da educação e colocar em curso um modelo universitário que esteja verdadeiramente alinhado às necessidades populares e uma universidade que de fato fortaleça o povo,